Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia, sejam muito bem-vindos à Igreja Fonte São Paulo. Meu nome é Marcelo Berti. Se você nos visita hoje, é um grande privilégio para nós receber você aqui. Hoje nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Nós acreditamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, Ele nos deu vida. Nós acreditamos que Ele mudou a história do mundo e mudou a história da nossa vida. Quando nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos relembrando aquilo que Ele fez por nós ao nos comprar de volta para Deus, para que hoje pudéssemos experimentar de vida e vida abundante com o nosso Senhor. Mas a bem da verdade é que, embora a ressurreição de Cristo Jesus seja uma doutrina extremamente importante para a nossa fé, ainda que a doutrina seja algo que nós celebramos com frequência e sobre qual nós falamos com frequência entre nós, essa não é, muitas vezes, aquilo que nós falamos. Nós não levamos para a nossa vida pessoal a proclamação dessa ressurreição. E uma vez que nesse ano nós estamos estudando e sendo estimulados a apresentar a mensagem do Evangelho, a encarnar os valores do reino, a propagar a mensagem de Cristo Jesus ao mundo, hoje eu gostaria de fazer algo diferente. Ao invés de simplesmente olhar para a ressurreição do nosso Senhor, eu gostaria de ajudar você a incluir nas suas conversas pessoais a ressurreição do nosso Senhor. Como é que nós podemos falar sobre essa ressurreição? Porque, a bem da verdade, as Escrituras nos ensinam que se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Observe o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa pregação, como também é vazia a fé que vocês têm. Se Jesus Cristo não ressuscitou de verdade, se a sua ressurreição não é um fato ou um evento histórico, aquilo que nós fazemos ao falar sobre ela não significa nada. A nossa pregação seria vazia, a nossa fé seria vazia e sem significado. Se Jesus Cristo não ressuscitou de fato, nós não temos substância para a nossa fé. E Paulo continua, ele diz ainda, mais do que isso, nós seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Os cristãos, desde os dias de Paulo, estavam plenamente convencidos de que Cristo Jesus de fato havia ressuscitado. Mas eles dizem, se Ele não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Se Ele não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas. Se Ele não ressuscitou, nós estamos falando contra Deus. O desafio que Paulo apresenta aqui é algo baseado em uma convicção idemovível de que Jesus Cristo de fato ressuscitou. A fé, de fato, não é vazia, nós não somos falsas testemunhas. Mas é exatamente isso que hoje as pessoas pensam ao nosso respeito. Se Jesus Cristo não ressuscitou, quando nós celebramos a sua morte e ressurreição, quando nós proclamamos a sua morte e ressurreição, nós não somos nada além de propagadores de falsas ideias, testemunhas falsas. É por isso que nós não podemos nos esquecer de que a fé cristã, ela é uma fé que clama ser fincada na história, de que um evento real, de que um evento histórico aconteceu, que transformou a vida daqueles que estavam em torno de Jesus Cristo, e que é o centro dessa fé, é a substância dessa proclamação. Mas nos nossos dias isso é extremamente difícil de fazer, porque nós vivemos em um mundo muito diferente do mundo antigo.
A bem da verdade, existe hoje um secularismo que não aceita argumentos religiosos. Antigamente, talvez alguém pudesse dizer: Jesus Cristo ressuscitou e eu sei, porque a Bíblia assim me diz. E talvez esse testemunho fosse suficiente para aquelas pessoas, mas não nos nossos dias. Nos nossos dias, o argumento, a Bíblia assim me diz, soa como um argumento religioso. Parece algo de alguém que realmente não está a fim de investigar as evidências. Para as pessoas dos nossos dias, tudo aquilo que provém da religião, ela não tem valor, ela não causa impacto. Além disso, existe um naturalismo. Nos nossos dias, as pessoas não aceitam o apelo ao sobrenatural. Nos nossos dias, o que nós mais ouvimos é aquele famoso chavão: eu só acredito naquilo que eu posso provar. Eu só acredito naquilo que a ciência pode determinar. E se não existem evidências naturais ou explicações naturais, eu não posso aceitar. Quando nós falamos que Deus ressuscitou dentre os mortos Jesus Cristo, as pessoas estão nos ouvindo dizer algo que não faz sentido, porque para eles não existe nada sobrenatural. Apelar para o sobrenatural é evitar o mundo normal. Pessoas não ressuscitam, Deus não intervém na história, eu não vejo essas coisas, logo eu não acredito nesse tipo de proclamação. E por fim, existe um tipo de humanismo que não aceita a existência de milagres. Nós falamos, nosso Deus é um Deus poderoso, Ele é capaz de fazer todas as coisas, e por seu poder, Ele poderia fazer Jesus Cristo voltar a viver e demonstrar assim a grandeza e a autoridade que tem. Mas, mais uma vez, esse não é o tipo de diálogo que nós conseguimos trabalhar com pessoas ao nosso redor. Essa falta de crença em qualquer coisa que seja sobrenatural, essa falta de crença em qualquer coisa que possa intervir no mundo, ou de alguém que possa intervir no processo natural, forma aquilo que nós chamamos de ceticismo. E esse ceticismo faz com que as pessoas escutem o que nós falamos, mas que elas não possam concordar com o que nós dizemos. Quando nós estamos diante da doutrina central do Evangelho, quando nós estamos diante da doutrina central do cristianismo, e quando nós falamos sobre ela, as pessoas ao nosso redor, nós temos que lembrar, eles muitas vezes não estão entendendo o que nós gostaríamos de dizer, porque eles não podem concordar com o modo com que nós apresentamos o que nós gostaríamos de dizer. Por isso, nessa mensagem, eu gostaria de apresentar 5 princípios históricos que você pode incluir em sua conversa para descrever aquilo que nós acreditamos ser a resposta mais lógica e plausível para aquilo que nós conseguimos demonstrar em termos históricos. O primeiro deles, nós vamos dizer o seguinte: nós temos evidências históricas suficientes para dizer que Jesus Cristo teve uma vida incrível. Mas nós vamos perceber também que ele teve uma morte terrível. E a relação entre esses dois eventos, ela é muito clara nas evidências históricas. Mas você vai perceber também que não apenas Jesus Cristo, isso aconteceu com Cristo Jesus, como ele foi anunciado ressurreto pelos seus discípulos. Ainda que as pessoas não acreditem no fato da ressurreição, é muito difícil dizer que não existem evidências de que essa proclamação aconteceu. O que de fato nós vemos na história, nós conseguimos demonstrar, é que existe um anúncio. Ainda que as pessoas não acreditem, as pessoas que fizeram o anúncio acreditavam naquilo. E isso nós conseguimos demonstrar. E não só acreditavam nisso, como elas estavam dispostas a morrer pelo seu testemunho. E nós conseguimos observar isso historicamente. A questão é, qual é o elo que conecta essa evidência? O que é que conecta esse evento histórico? Nós sabemos que Jesus viveu, nós sabemos que Jesus morreu, nós sabemos que ele foi anunciado como tendo voltado a viver, e nós sabemos que as pessoas pagaram um altíssimo preço por isso. O que é que aconteceu entre esses eventos que justifica historicamente os resultados que nós vemos? Em outras palavras, se o resultado é a proclamação, se o resultado é a morte por causa dessa proclamação,
Qual foi o evento que deu origem a essa crença? Esses 5 princípios históricos nós conseguimos demonstrar a partir de evidências históricas e é sobre eles que nós vamos conversar hoje. Mas vamos por partes. Vamos para o primeiro desses princípios. Jesus Cristo teve uma vida incrível. E é muito interessante que quando nós olhamos para a história de Jesus Cristo, tal como apresentada por historiadores que não pertencem à fé cristã, nós observamos que eles aceitam isso. Por que é que eles aceitam isso? Porque historiadores dos dias de Jesus falaram sobre ele. Um desses exemplos chama-se Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um judeu que escreveu a respeito da história dos judeus. E enquanto escrevia sobre as histórias dos judeus, ele faz um pequeno adendo e conta a história de um homem. Observe a história que ele conta. Nessa época apareceu Jesus. Olha como ele o descreve. Ele era um homem sábio. Ele era alguém que realizava obras incríveis. Ele foi um professor de pessoas que recebem a verdade com prazer. Ele conquistou muitos seguidores entre os judeus e entre pessoas de origem grega. Flávio Josefo, quando descreve Jesus Cristo, ele o descreve como uma pessoa sábia. Observe que ele não está descrevendo nos termos que um cristão normalmente se referiria a Jesus Cristo. Ele simplesmente está dizendo, esse era um homem sábio. Um homem sábio é um título de honra, mas não é um título que teria a honraria que os cristãos dariam para Cristo. Ele observa o que ele vê através, ou o que ele escuta através daquilo que se fala a respeito de Jesus. Como um escritor do mesmo período do Novo Testamento, ele diz, ele era sábio. Da perspectiva daquilo que Josefo ouviu a respeito de Jesus, ele diz, ele realizou obras incríveis. Ele foi um professor, teve seguidores. E é muito interessante que esse judeu, escrevendo para Romanos a respeito da história dos judeus, ele inclui uma citação a respeito de Jesus Cristo que é muito parecida com aquilo que nós vemos sobre o testemunho de não cristãos dentro do próprio Evangelho. Observe em Marcos capítulo 6. As pessoas, quando ouviam Jesus Cristo falar, elas diziam, de onde vêm essas coisas? E perguntavam, que sabedoria é essa que lhe foi dada? As pessoas que ouviam a Cristo Jesus diziam, esse homem é um homem sábio. Ele é diferente, o modo como ele ensina é diferente. E mesmo aqueles que estavam em volta de Jesus Cristo durante o seu ministério diziam algo muito parecido com aquilo que Josefo fala. Mas não somente isso. Eles olhavam para Jesus como alguém que realizava obras incríveis. Observe em Lucas, capítulo 5. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus cheios de temor e diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Aquilo que as pessoas em volta de Jesus diziam se tornaram elementos que vieram a ser descritos por historiadores dos dias de Jesus, que o descreviam como um homem sábio que realizava obras incríveis e alguém que foi chamado de mestre. Um dia um homem chega a Jesus Cristo, em Marcos capítulo 12, e diz, muito bem, mestre, e está certo ao dizer que Deus é um e que não existe outro além dele. Esse homem, quando se aproxima de Jesus Cristo, ele atribui a Jesus Cristo um título que, via de regra, os cristãos não costumam usar para Jesus Cristo. Dificilmente nós o chamaríamos de professor. Sem dúvida ele ensinou, sem dúvida foi sábio no seu ensino, sem dúvida foi um mestre, nesse caso, inclusive, chamado de rabi. Mas esses não são terminologias que cristãos usariam para descrever Jesus Cristo. Essas são as terminologias das pessoas que viram a Jesus Cristo, sem compreender quem ele realmente era. Essas são terminologias atribuídas a ele. E ele ganhou muitos seguidores. Por todos os lugares nos evangelhos você vai encontrar testemunhos como o de Marcos em capítulo 4. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar e reuniu-se ao seu redor uma grande multidão. Pessoas vinham até ele de lugares diferentes. E nós observamos o testemunho de Josefo e nós chegamos a uma conclusão muito simples. Historicamente, pessoas que ouviram a respeito de Jesus, eles disseram, esse era um homem diferente, ele era sábio, ele era um professor, ele fazia coisas incríveis.
E é muito interessante que o que Joséfo descreve a respeito de Jesus Cristo é exatamente aquilo que nós vemos pessoas que não pertencem aos círculos dos discípulos falarem a respeito de Jesus. Em outras palavras, Joséfo nos ensina que historicamente nós podemos dizer que Jesus Cristo teve uma vida incrível. Mas não somente isso. A partir do testemunho de outros historiadores, incluindo Joséfo, nós vamos descobrir que Jesus Cristo teve uma morte terrível. Existe algo que acontece na história desse homem que faz com que esse homem que tem uma vida incrível tenha uma morte terrível, tenha um triste fim. E esse triste fim é narrado por diferentes autores, incluindo os judeus que o assistiram em todo o momento. No Talmud babilônico, por exemplo, nós lemos o seguinte: na véspera da Páscoa, Yeshu foi pendurado. 40 dias antes da sua execução, o arauto proclamou que ele seria apedrejado por prática de magia e por enganar a Israel e a fazê-lo desviar. Quem quer que saiba algo em sua defesa, venha e interceda por ele, mas ninguém veio em sua defesa, e eles o penduraram na véspera da Páscoa. Existe algo muito interessante no modo como nós vemos essa história. O modo como os judeus descreveram a morte de Jesus Cristo é muito interessante. Eles usam aqui o que seria o seu termo, o seu nome em aramaico, Yeshu, o que reforça aquilo que nós sabemos a respeito de Jesus Cristo. Mas mais do que isso, ele foi pendurado na véspera da Páscoa. Ser pendurado na linguagem dos rabis significava ser crucificado, ser amaldiçoado. Esse homem que nós vimos de acordo com o testemunho de Joséfo, que teve uma vida incrível, ele morreu de forma terrível. E existe aqui ainda um outro elemento que se parece muito como uma resposta ao testemunho dos cristãos a respeito da morte de Jesus. O testemunho dos cristãos dizia que houve uma tentativa de conluio para fazer com que Jesus Cristo terminasse sua vida em uma cruz. Mas o modo como eles escrevem é um pouquinho diferente. Eles dizem que um arauto proclamou durante 40 dias. Mas a acusação contra Jesus Cristo é muito parecida com aquilo que nós encontramos nas histórias do Novo Testamento, incluindo aquilo que o Antigo Testamento dizia sobre falsos mestres. Em Deuteronômio, nós vamos ver no capítulo 18, 10, o seguinte conselho, a seguinte orientação: apedreje o falso mestre até a morte, porque ele tentou desviá-los do Senhor. Existia na lei de Israel uma clara demonstração que se encontrasse entre o povo de Israel alguém que tentasse desviar o povo de Israel, essa pessoa deveria morrer. E quando nós lemos o Talmud, nós vemos que a alusão que eles fazem a Jesus Cristo é exatamente essa. Enquanto nós vimos Jesus Cristo sendo apresentado como um professor por Joséfo, os judeus falando sobre ele dizem que ele era um falso mestre, um falso professor. A oposição dos judeus contra Jesus Cristo foi tão intensa que ele acabou sendo levado à morte à morte de crucificação como alguém que é um falso profeta. A sua vida incrível teve um fim terrível. E quando nós olhamos o testemunho do Novo Testamento, nós percebemos que isso concorda de uma maneira muito interessante. Mateus capítulo 26, nós lemos a acusação contra Jesus Cristo. Ele blasfemou. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? Ele é réu de morte. A acusação contra Jesus Cristo, apresentada no Novo Testamento, é muito parecida com aquela notícia apresentada pelos judeus. Ele é um falso mestre, ele merece morrer. Joséfo, quando fala sobre ele diz o seguinte: naquele mesmo trecho em que Joséfo fala sobre a vida de Jesus, ele continua: por causa das acusações feitas pelos líderes dos homens entre nós, Pilatos o condenou à morte de cruz. Joséfo, contando em poucas palavras o que acontece com Jesus Cristo, ele faz algumas afirmações que são muitíssimo parecidas com aquela que nós encontramos no testemunho dos evangelhos. Observe, ele diz, foram acusações feitas pelos líderes do povo. Os líderes judeus se levantaram contra Jesus, mas quem o crucifica é Pôncio Pilatos.
A crucificação de Jesus Cristo acontece como uma acusação, como uma punição a alguém que perverteu não somente a fé em Israel, mas foi visto como uma afronta ao Estado. Alguém que precisou ser crucificado, foi morto por execução romana. E o modo como ele apresenta essa história é muito parecido com o que lemos nos Evangelhos. Observe, Mateus capítulo 27, 12. Ele foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e dos anciãos. Eram os líderes dos homens entre o povo que acusava Cristo Jesus. Era a própria elite religiosa de Israel que se levantou contra esse mestre e que o declarou o falso mestre. E pior, nós vemos que a afirmação que Joséfo nos apresenta é muito parecida com aquela que os próprios evangelistas falam. Pilatos soltou-lhe Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Foi Pilatos quem deu a ordem de crucificação de Jesus Cristo. Esse testemunho que nós vemos apresentado nos evangelhos, ele é repetido por Joséfo, alguém que viveu no mesmo período, que poderia acompanhar a história. E é muito interessante que não somente os judeus falaram sobre isso. Como Pilatos era um representante do Império Romano dentro da região da Judéia, nós encontramos autores romanos falando sobre isso, como, por exemplo, Cornélio Tácito, um historiador romano, um excelente historiador, um dos maiores historiadores daquele período. Contando suas histórias, ele diz o seguinte: o autor desse nome, Cristo, durante o reinado de Tibério, foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos. A ideia de que o poder romano foi usado para executar esse homem é visto não somente no testemunho dos judeus, não é visto somente no testemunho dos cristãos, mas os romanos contaram essa história, dizendo que um dos seus procuradores na região da Judéia foi responsável por sua execução. Mas é tão interessante a inclusão de Pôncio Pilatos aqui. Porque quando nós vemos a história acontecendo, nós percebemos que esse detalhe que parecia ter passado com pouquíssimas informações, um detalhe que parecia tão desnecessário, foi exatamente o termo que entrou no credo dos apóstolos. Quando os cristãos sintetizaram sua história, eles contaram: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A inclusão de Pôncio Pilatos nessa história, mesmo quando testemunhada pelos cristãos, na síntese da sua doutrina, lá estava a evidência histórica de que alguém, em nome do Império Romano, foi responsável por levá-lo à morte. Mas imagine por um momento você assistindo esses eventos acontecendo. Imagina que você tivesse a chance de ouvir Jesus ensinar como um grande professor que Joséfo disse que ele foi. Imagine você tendo a oportunidade de ouvi-lo falar sobre a restauração de Israel, a implementação do reino. O que aconteceria com seus seguidores se eles estivessem vendo esse homem de vida incrível terminar em uma morte terrível? Todas as expectativas judaicas é que Cristo Jesus, que o Messias viria para restaurar o reino de Israel e ele iria libertar o povo. E os discípulos, por todos os momentos, estavam pedindo para que o Senhor fizesse alguma coisa. A expectativa deles a respeito do início desse reino era altíssima. Até mesmo seus discípulos chegavam a dizer: me permita sentar do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Jesus Cristo teria dito para eles: vocês vão julgar as tribos de Israel. Existia no coração desses homens um desejo ardente para que esse homem fosse aquele que finalmente libertaria Israel. Mas imagina o que aconteceria com esses homens se aquele que eles entendiam ser o Messias, o libertador, fosse morto. Se aqueles que eles entendiam ser o libertador fosse crucificado como um ladrão. Com a morte de Jesus Cristo, não simplesmente morre alguém, morre a esperança de muitas pessoas. Na morte de Jesus Cristo, os seus seguidores estão desolados. As suas expectativas e esperanças foram destruídas. Eles não conseguiam entender a morte de Cristo Jesus.
Quando os evangelistas descrevem como eles respondiam a essa situação, em Lucas capítulo 24 nós lemos: nós esperávamos que ele fosse quem iria trazer a redenção de Israel. Essa era a nossa esperança, mas ele morreu. Ele foi morto. Os discípulos ficaram devastados, se esconderam. Mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu para que esses discípulos, que estavam destruídos, que tiveram suas esperanças estraçalhadas, poucos dias depois da morte de Jesus Cristo, saíssem contando para as pessoas que o crucificaram que ele havia ressuscitado. Existe uma proclamação da ressurreição de Jesus Cristo que acontece dias depois da sua morte. E essa proclamação é feita por aqueles que se esconderam, por aqueles que abandonaram a Jesus, que aqueles que durante a prisão de Jesus Cristo, vendo o seu mestre sendo levado, com medo de suas próprias vidas serem terminadas, esses homens que faltaram com coragem, que foram tímidos e medrosos, esses mesmos homens estão dizendo: ele ressuscitou. Eles estão dizendo isso para as pessoas que o crucificaram, para as pessoas que sabiam onde ele havia sido enterrado, que poderiam ir até o túmulo onde Jesus tinha sido colocado e verificar se isso de fato tinha acontecido. Para essas pessoas, corajosamente, esses homens se levantaram dizendo: ele ressuscitou. Flávio Joséfo, quando conta a história de Jesus Cristo e dos discípulos, continuando aquela frase, ele diz: por acusações feitas pelos líderes dos homens entre nós, Pilatos o condenou à morte de cruz. Mas observe, aqueles que o amavam não deixaram de existir, e até os dias de hoje a tribo dos cristãos, que recebe um título em homenagem a ele, não morreu. Joséfo está dizendo: embora Jesus Cristo tenha sido crucificado, embora ele tenha tido uma vida incrível e uma morte terrível, aqueles que o amavam não desistiram dele, eles continuaram a existir. E nós vemos a primeira proclamação feita por um apóstolo, dias depois da sua morte. Pedro se levanta diante daquela multidão, em dia de celebração, e ele diz o seguinte: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês com milagres, maravilhas e sinais que Deus fez por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Jesus Cristo teve uma vida incrível e vocês sabem, vocês viram. Esse Jesus Cristo que teve uma vida terrível, ele continua, foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com ajudas de homens perversos, o mataram pregando em uma cruz. Vocês fizeram isso, vocês o mataram, vocês o crucificaram. E esse homens perversos aqui claramente é uma referência aos agentes do império entre Israel. Vocês levaram esse homem à morte, vocês o assassinaram, vocês o colocaram na cruz romana, por meio de homens perversos. Esse homem que teve vida incrível, teve uma morte terrível, e vocês sabem. E ele continua: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro se levanta diante daquela multidão que viu a Jesus Cristo. E ele diz: ele teve uma vida incrível, uma morte terrível, mas eu sou testemunha da sua ressurreição. Esse é um evento que é muito intenso na vida desses discípulos. Esses homens covardes se levantam corajosamente, proclamando algo que é absurdo. E eles fazem isso diante de pessoas que viram e poderiam verificar se o que eles falavam era verdade. Eles poderiam visitar o túmulo. Mas esses homens estão ali propagando essa mensagem. A mensagem da ressurreição, ainda que possa não ter sido crida por todos,
ela é uma evidência histórica difícil de negar. Quando nós olhamos para o testemunho de Paulo, por exemplo, nós vemos que ele afirma ter recebido uma tradição na década aqui de 50, e ele diz: pois primeiramente eu recebi o que eu também transmiti, Cristo morreu pelos nossos pecados, e ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Quando a igreja primitiva, ela resumiu a história de Jesus Cristo, foram esses os eventos que eles saíram para proclamar. Esse credo que Paulo cita aqui não é um texto do apóstolo Paulo, é uma tradição que existia entre os cristãos daquele dia. Eles estão testemunhando, eles estão apresentando que Jesus Cristo ressuscitou. E algo mudou na vida desses homens, porque esses homens que saíram propagando a história da ressurreição de Jesus encontraram todo o tipo de oposição possível. Eles sofreram martírio, todos os homens que no período inicial do cristianismo saíram propagando a verdade, propagando a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo, todos eles foram mortos. E começou muito cedo. Poucos dias depois da primeira pregação de Pedro, ele é preso. Ele é preso mais de uma vez. Eles estão sendo perseguidos dentro de Jerusalém. Os judeus não concordam com a mensagem que eles pregam. A ideia de um Messias que vai para a cruz romana e morre e ressuscita era absurda para eles. Mas o primeiro que paga pelo seu testemunho é o próprio Estevão. Estevão foi acusado de falar coisas terríveis contra o templo, quando na verdade a sua mensagem era uma mensagem de proclamação de Jesus Cristo, que teria sido o Cordeiro Pascal, que teria se morrido em nosso lugar, para o qual o templo já não era mais necessário, afinal o perdão dos pecados já tinha sido oferecido. Capítulo 7 de Atos, ele apresenta a sua história dos judeus, e nessa história ele demonstra como que aquele povo não ouvia a mensagem de Deus. Mas quando Estevão os acusou de não ouvirem a voz de Deus, e ele disse que via a Jesus Cristo ressurreto, observe o que o texto diz: eles taparam os ouvidos e, gritando em alta voz, lançaram-se todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Estevão teve um triste fim muito semelhante ao de Cristo Jesus. Ele foi condenado por ser um falso mestre e ele foi posto à morte por isso. Esse homem estava pronto a morrer pelo testemunho da ressurreição de Cristo Jesus. E ele pagou o preço por isso. Mas talvez o mais interessante dos exemplos seja o do próprio Tiago. Tiago, conhecido como irmão de Jesus, durante todo o ministério de Cristo na terra, Tiago e seus familiares foram opositores de Jesus Cristo. Eles, envergonhados, chegaram a dizer que Jesus Cristo estava louco e fora de si. Eles não concordavam com o que Jesus falava e eles não aceitavam o que ele dizia. Eles eram, na melhor das hipóteses, opositores a ele. Acreditavam que ele precisava de cuidado. Mas alguma coisa aconteceu com esse homem, que em função do seu testemunho a respeito da ressurreição de Jesus, ele também foi morto. É Joséfo que nos conta a sua história. Ele diz: Anano, aproveitando a ocasião da morte de Festo, e que Albino ainda não havia chegado, reuniu um conselho diante do qual fez comparecer quem? Tiago, o irmão de Jesus, chamado o Cristo, e alguns outros, e acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. O que é que aconteceu com Tiago? Para que ele deixasse de ser um opositor, que acreditava que o seu irmão estava fora de si, que era lunático, e estivesse disposto a sofrer a morte por apedrejamento como um falso profeta. Como nós podemos explicar o que está acontecendo aqui?
Qual é o evento que dá origem a essa coragem resoluta de enfrentar a morte pelo testemunho de um homem que eles dizem que ressuscitou? Como é que nós explicamos esses eventos? Mas é muito interessante que o que acontece com os seguidores iniciais, ele é propagado várias e várias vezes, através de seguidores que nós não conhecemos o nome. Do modo como Lucas nos conta a história da igreja cristã, ele diz: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, e ali eles anunciavam a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Qual eram as boas novas que eles contavam a respeito de Jesus Cristo? Que ele era o Messias prometido, que morreu e ressuscitou. Por onde os cristãos iam, eles começavam a falar a respeito de Jesus. E a notícia da ressurreição de Jesus começou a se espalhar pelo mundo, até o ponto em que chega na cidade de Roma, o centro do império. E lá, nós vemos que eles estão causando problemas. Suetônio conta o que acontece em Roma e ele diz: os judeus, por instigação de Crestus, estiveram constantemente provocando distúrbios. Cláudio os expulsou de Roma. No período de Cláudio, existiam judeus na cidade de Roma e eles estavam sendo instigados por um tal de Crestus. Crestus era o modo latino em que os romanos usavam para descrever com desprezo os cristãos. Ao invés de chamá-lo de Cristo, como eles diziam, ou de cristãos, como eles diziam, eles usavam o termo Crestus como se fosse um diminutivo. Há quem diga que esse era o nome de um escravo, para tentar deixar claro que aqueles judeus estavam sendo instigados por alguém sem importância. E é muito interessante que esse evento é narrado também por Lucas em Atos capítulo 18, dizendo que Cláudio havia ordenado que os judeus saíssem de Roma. Mas por que eles precisavam ser tirados de lá? Qual era o grande problema que estava acontecendo com esses judeus? Suetônio nos explica: os cristãos proclamavam uma nova e perniciosa superstição. Para os romanos, a história dos cristãos de um Cristo ressurreto era loucura. Eles diziam que isso era superstição perniciosa, faria mal acreditar naquilo. E ali em Roma eles estão anunciando algo que agora é contrário ao Império Romano. Algo que viola as divindades romanas, que viola os princípios do Estado, que viola o poder do Estado, a religião do Estado, que viola em última análise a figura do próprio imperador. Que enquanto eles diziam que César era o rei, eles diziam: Jesus o é, ele é Senhor, o nosso Senhor, o que é responsável pelo mundo é Jesus Cristo e não o imperador. E por isso que eles precisavam ser todos mortos. Plínio, um historiador, quando conta sobre a história dos cristãos em Roma, ele disse o seguinte, em outros lugares do mundo antigo, que ele se chegava até essas pessoas e os entrevistava e perguntava: você é cristão? Eles diziam: sim, nós somos. Ele perguntava mais uma vez: vocês têm certeza? E se eles respondessem afirmativamente 3 vezes, então ele dizia o seguinte: os que persistiram eu mandei executá-los, pois eu não duvidava que seja qual for a culpa, a teimosia e obstinação inflexível deveriam ser punidas. E outros cidadãos romanos, portadores da mesma loucura, pus nos rol dos que deveriam ser enviados a Roma. Plínio está dizendo que quando ele mesmo encontrava pessoas que se diziam cristãos, ele mesmo os colocava à morte, porque eles eram portadores de uma grande loucura. Para as pessoas que não eram judeus, aquilo era loucura. Para os judeus, aquilo era terrivelmente assustador. Mas qual era a grande loucura desses homens, de acordo com Plínio? Observe o que ele diz: o erro deles não passava do costume de se reunir em um dia fixo, antes do sol nascer, cantar um hino a Cristo como um Deus, se obrigarem por juramento não cometer crime, roubo, latrocínio, adultério, não falar palavra não dada e não negar um depósito exigido na justiça.
O erro desses loucos, portadores de superstição, é que eles levariam o ensino de Cristo e a sua ética séria a tal ponto de serem bons cidadãos. Mas observe, eles se reuniam em um dia fixo. Que dia era esse? O dia que os cristãos celebravam a ressurreição de Cristo Jesus. Todos os domingos, antes do sol nascer, como dizia a tradição cristã, de que Jesus Cristo ressuscitou cedinho pela manhã. Ali eles se reuniam e ali eles cantavam hinos a Jesus Cristo, como a um Deus. Esse era o erro dos cristãos que propagavam a ressurreição de Jesus e por isso foram mortos. Trajano, ouvindo o testemunho de Plínio, responde para ele dizendo: o assunto parece-me merecer a tua opinião, principalmente por causa do grande número dos acusados. Há uma multidão de todas as idades, de todas as condições, dos dois sexos que estão ou estarão em perigo, não apenas na cidade, mas também nas aldeias e campos, onde se espalha o contágio dessa superstição. Creio ser possível contê-la e exterminá-la. O império agora se levanta contra esses homens e mulheres. E o império se levanta para exterminá-los, porque eles estavam sendo contagiosos com sua superstição. Qual era a superstição dos cristãos? Eles diziam: Jesus Cristo, um homem de vida incrível, teve uma morte terrível, mas Deus o ressuscitou. Algo aconteceu aqui. Algo tem que ter acontecido aqui. Entre a história de Jesus e a história dos seus seguidores, que mudou por completo, não somente a vida dos discípulos que o seguiam, mas também a história do mundo. Algo aconteceu aqui de muito importante. Entre 1 e 2 nós sabemos, por sua vida ele foi morto, pelo modo que ensinava, ele se opôs a muitas pessoas perigosas e merecia morrer. Nós conseguimos entender a causalidade aqui, nós sabemos o que vem antes e o que vem depois. Quando nós vemos o testemunho de Jesus Cristo ressurreto por aqueles que estavam agora enfrentando a morte, por isso nós conseguimos entender. O que nós não conseguimos entender é o que aconteceu entre sua morte terrível e o seu anúncio. Qual é a melhor explicação que nós temos para dar a respeito dessa mudança na vida dos discípulos, essa coragem de enfrentar a morte por uma mensagem que eles acreditam piamente ser verdadeira? A única resposta lógica e plausível é que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou. A única resposta lógica, plausível, é que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou. Se os apóstolos tivessem tido algum tipo de alucinação, se eles fossem homens dotados de uma profunda loucura, como diziam os escritores do passado, seriam eles corajosos o suficientes a enfrentarem a morte? Se eles estivessem mentindo, seriam eles corajosos o suficientes para morrer por uma mentira? Se eles estivessem escondendo, quem sabe o corpo foi roubado, quem sabe as pessoas, na verdade, Jesus Cristo não morreu de verdade, ele só pareceu que morreu. Será que alguém colocou um sósia para ir no lugar dele à cruz e eles esconderam Jesus de verdade? Todas essas tentativas de explicar o que acontece entre sua morte e a proclamação da sua ressurreição não fazem o menor sentido. Somente homens e mulheres plenamente convencidos de que Deus havia ressuscitado a Cristo Jesus teriam coragem e condição de enfrentar a morte de modo resoluto. O enfrentamento da morte pela verdade, pela plena convicção de que algo realmente aconteceu, é a única explicação lógica para as evidências que a história nos deixa para investigar.
É por isso que no final do primeiro século, Clemente de Roma diz o seguinte: então, os apóstolos, tendo recebido de Cristo ordens, tendo sido plenamente convencidos pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, assegurados pela palavra de Deus, partiram, confiando no Espírito Santo, para proclamar que o evangelho do reino de Deus estava prestes a chegar. Eles estavam plenamente convencidos da ressurreição de Cristo Jesus. Essa é a única explicação lógica para descrever o que acontece entre a morte de Jesus e sua proclamação corajosa. Em outras palavras, nós temos evidências históricas suficientes para falar sobre nossa fé. Nós temos condições de estabelecer um diálogo com outras pessoas a respeito daquilo que nós olhamos para a história. Nós conseguimos fazer paralelo entre aquilo que as evidências históricas nos dizem e aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Não existe profundo conflito. O que existe é a afirmação de que Jesus Cristo teve uma vida incrível, uma morte terrível, e ele foi anunciado por seus seguidores como ressurreto, a ponto de enfrentarem a morte por isso. E nós entendemos que isso demonstra que a única explicação histórica lógica para isso é a ressurreição do nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, não tenham medo de propagar essa mensagem. Não tenham medo de falar a respeito de Cristo Jesus. O nosso mundo tem dito que as nossas convicções têm que ser guardadas em uma gaveta e que elas não pertencem ao espaço público. Meus irmãos, os cristãos do passado pensaram completamente diferente. Eles se levantaram contra o império, correndo risco de vida, para falar a respeito da ressurreição de Jesus. Nós precisamos mais do que somente celebrar. Nós precisamos proclamar essa mensagem com essa coragem. Essa é a coragem que nós precisamos ter para falar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo nos nossos dias. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.